Começa agora o programa Rota dos Vinhos. A apresentação, J. Cones. Começa agora o programa Rota dos Vinhos. A apresentação, J. Cones. Começa agora o programa Rota dos Vinhos. A apresentação, J. Cones. Começa agora o programa Rota dos Vinhos. A apresentação, J. Cones. Começa agora o programa Rota dos Vinhos. A apresentação, J. Cones. Começa agora o programa Rota dos Vinhos. A apresentação, J. Cones. Começa agora o programa Rota dos Vinhos. A apresentação, J. Cones. Começa agora o programa Rota dos Vinhos. A apresentação, J. Cones. Começa agora o programa Rota dos Vinhos. A apresentação, J. Cones. Começa agora o programa Rota dos Vinhos. A apresentação, J. Cones. Começa agora o programa Rota dos Vinhos. A apresentação, J. Cones. Começa agora o programa Rota dos Vinhos. A apresentação, J. Cones. Começa agora o programa Rota dos Vinhos. A apresentação, J. Cones. Começa agora o programa Rota dos Vinhos. A apresentação, J. Cones. Começa agora o programa Rota dos Vinhos. A apresentação, J. Cones. Começa agora o programa Rota dos Vinhos. A apresentação, J. Cones. Boa noite, ouvintes da Sintonia Global, TV Correio Popular. É sempre um prazer, uma honra nesta segunda-feira, à noite de frio aqui em Campinas. E nada mais melhor do que uma noite com frio e um vinho. Depois eu vou perguntar, me lembra, para Ana Paula, nossa sommelier que aqui está. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Jesus. Boa noite, Manu. Boa noite, Eriksen. Obrigado pela presença, viu? Obrigado pela presença. Daqui a pouco você fala o que você nos trouxe aqui. Obrigado, Eriksen, pela presença. Eriksen, quem faz pão, além de padeiro, no seu caso de pão especial, é o quê? Olha, é padeiro. É padeiro, então tá bom. O seu boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Jesus. Boa noite, Ana. Boa noite, Manu. Meu grande amigo Manu aí. Boa noite a todos. Hoje é o patrocínio especial do nosso redator-chefe do Correio Popular, Manu, seu boa noite. É sempre um prazer, uma honra tê-lo aqui conosco. Boa noite, gente. Prazer é meu. Que são algumas paixões aqui todas reunidas. A paixão pelo rádio, onde eu comecei há mais de 40 anos, embora eu tenha 42 só. O pão, que é uma paixão também, o vinho, que é outra paixão. E, claro, estar sempre com os amigos em torno de uma boa mesa. Obrigado, Manu. Bom, boa noite, Galeb, nosso técnico de TV. Boa noite, Rodrigo Dreyer. Boa noite a todos. E sempre Rodrigo em cima da hora. Já quer saber o Zap? Quero saber, eu quero que você disponibilize aí aos ouvintes da Sintonia Global e telespectadores do Correio Popular. 19 982 52 3000. Vou repetir. 19 982 52 3000. Obrigado. Hoje não precisou nem do repita. Não precisou. Então tá bom, já vai direto. Bom, é muito complicado estar nessa noite aqui, não só pelas paixões que estão aqui à mesa, né? O vinho, o pão, né?
Jesus à mesa, os apóstolos, logo dá para virar uma igreja isso aqui, né? Tá certo? Mas eu fico até constrangido aqui nesse programa hoje ter o Manu aqui e eu tocar o programa, é para ele tocar o programa, né? Mas, Manu, aproveitando que você está aqui, a bola é sua, vamos começar aí com você, essa pequena história sua, porque todo mundo fala o Manu, mas não sabe que além de redator-chefe, além de ter uma história no jornalismo brasileiro, você tem outras paixões. Eu gostaria de começar com você hoje, quebrar o costume aqui com os convidados que são de casa também. São de casa. Né? Jesus, mais uma vez, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E, pois a paixão pela gastronomia ela começou antes da paixão pelo jornalismo, na verdade, porque meu pai era um ótimo cozinheiro, era um cara rústico, criado na roça, mas que fazia comidas excepcionais. E eu costumo dizer que ele tinha parte com as divindades das panelas e dos temperos. E eu ficava à mesa da cozinha, vendo ele cozinhar, e fui aprendendo só de observar. Em um dado momento ele ficou doente, caiu de cama e não podia cozinhar. Falou, toma aqui esse dinheiro, vai lá, compra pão, mortadela e uma tubaína para você comer. Eu falei, não, eu faço o almoço. Ele falou, não, você é criança, você tem 9, 10 anos, vai se queimar e você não sabe cozinhar. Eu falei, não, eu sei cozinhar, eu sei exatamente fazer tudo, porque eu vejo você fazendo, é só seguir. E fui lá e aos 9, 10 anos, pela primeira vez eu fiz arroz, feijão, abobrinha afogadinha e bife acebolado. Meu pai elogiou, acho que foi só para incentivar naquele momento, mas foi a primeira vez que eu fui à cozinha, eu fui ao fogão, e isso já me despertou totalmente, porque eu falei, nossa, que fantástico é você pegar um alimento e transformá-lo totalmente. E desde então eu venho cozinhando, fiz curso, estudei, tenho também um perfil autodidata, e, na verdade, eu acabei juntando as duas coisas, essa função de jornalista, de comunicador, com a função de chefe de cozinha, de cozinheiro, porque a missão que eu me impus é divulgar a boa gastronomia, principalmente a gastronomia brasileira. Então, hoje aqui a gente tem essa oportunidade de falar sobre pães, falar sobre o Erickson, trazer a Aninha aqui para falar sobre harmonizações, sobre vinhos. Então, é um prazer estar aqui e a gente vai ter um bom papo, certamente. Obrigado. Mas esse é o primeiro programa seu. Espero contar com a sua participação em outros programas, em outros eventos. Inclusive, eu sei aí que você está preparando uma surpresa aí pelo Correio Popular, né? Estou sabendo aí que a surpresa nós não vamos contar, mas em breve estará aí à disposição de todos os leitores, assinantes, telespectadores e ouvintes da Sintonia Global e Correio Popular. A história é fantástica, né? Cada um tem uma história e essa história nos motiva e nos inspira, né? Mas eu gostaria de começar aqui o programa com a Ana Paula. Ana Paula, queria que você contasse um pouco como começou essa paixão pelo vinho e que você veio aqui estampada aqui numa amostra no trem, né? Eu queria que você também contasse um pouquinho disso e depois eu vou pedir para você abrir o vinho, falar um pouco do vinho, abrir o vinho e enquanto a gente ouve aqui o Erickson, aí você vai abrindo o vinho e servindo, porque olha, o cheiro já está salivando então, aqui esses pães maravilhosos. Depois eu quero comentar aqui sobre os pães, especialmente sobre um gênero de pão que o Erickson faz, que isso é a quintessência da panificação. Eu estou aprendendo, inclusive o seguinte, o Márcio, minha mãe fazia muito pão, minha esposa, eu também faço, só que eu aproveito o mosto da cerveja lá de uns amigos que tem cervejaria, me dão lá para dar para os animais, eu reservo um pouquinho e colo no pão, é fantástico também. Mas vamos lá, Ana Paula, a palavra é sua e todo mundo aqui está curioso sobre a sua história, sobre o seu vinho e sobre esse projeto Mostra Vinho no Trem. Vamos lá, gente, boa noite de novo.
Vou gaguejar um pouquinho, tá, gente? Não, pode, aqui à vontade, aqui é um bate-papo como se tivesse na sua casa. Inclusive o seguinte, eu não vou falar no botequim, mas vamos falar no bistrô, ótimo, né? Também, né? Mas faz de conta que, né? Então, eu sou sommelier, né? Eu vou completar 20 anos em Campinas esse ano. Eu vim de Belo Horizonte não, Ribeirão das Neves. Entendi. Que é a região metropolitana de BH. Que é a terra da Falk Beer. Justamente. Falk Beer e haja boteco. Acho que é o maior índice de boteco por metro quadrado, né? Agora, em janeiro, eu completei 20 anos em Campinas. E logo que eu cheguei em Campinas, eu fui trabalhar numa empresa, né, que eu tenho muito carinho por eles, que foi o pessoal da Excelência Vinhos. Entrei para fazer a parte administrativa, né? Cuidar ali dos pedidos, faturamento. E comecei a catalogar algumas revistas que eles tinham na época, né? Uma distribuidora de vinhos. Então, se tinha aquele gosto, né, por ter assinatura de revista, a Vinhos, a Adega. E eu comecei ali a catalogar aquelas revistas que estavam todas meio fora de ordem. E comecei a ler e gostar, né? Comecei a tomar gosto pelo vinho. Pra vocês terem uma base, nem bebida alcoólica eu tomava. Nada de bebida alcoólica. Então comecei, fiz o curso básico por incentivo deles. Em seguida fiz o curso de sommelier. E tô aí, no caminho até hoje. Hoje não trabalho mais com eles, né? Que é o Silney e o Walter da Excelência Vinhos. Que eu tenho um carinho enorme. Já vamos deixar um convite para eles comparecerem aqui. Né? São parceiros. Já que é para fazer o merchan, vamos fazer o merchan completo. E eles são pioneiros em Campinas. Pioneiros, questão de distribuição de vinhos. Eu estou aprendendo. Eu tenho um carinho muito grande porque eles me deram esse caminho. Eles que me ensinaram ali, olha, vamos começar a tomar vinho. É tanto que o Walter às vezes brinca e fala, eu criei um monstro, né? Porque você começa a tomar vinho bom, você não quer voltar mais, né? Então cai daí pra frente. É que nem cerveja, né? É que começa nem cerveja. a tomar o bom, você não quer. Então hoje eu atuo para uma outra importadora, né? Trabalho para uma importadora diretamente com atendimento ao cliente. Pode falar o nome. Que é a World Wine. World Wine. Trabalho para a World Wine, que faz parte do grupo La Pastina. E, juntamente com o Emerson, que é o enólogo, e outros amigos... Já fica o convidado, o convite para ele estar aqui. Nós fazemos alguns eventos de vinhos. E um deles, né, a camiseta, foi o nosso primeiro evento juntos, que esse ano estamos na 8ª edição, que é o Vinho no Trem, que acontece agora dia 28 de junho, que felizmente e infelizmente já está com todos os ingressos esgotados. É um passeio lúdico de vinhos, um passeio lúdico de trem, né, da Maria Fumaça, que a gente sai da estação Anhumas para a estação Tanquinho, e quando chega na estação Tanquinho tem todo um aparato montado, uma feira de vinhos, uma feira de produtores locais, e esse ano é a nossa 8ª edição. O Eriksen está conosco desde o primeiro. O Eriksen participou de todas as edições, assim como de outros eventos que nós fazemos. Que nós temos agora dia 27 de junho, Vinho no Trem. 19 de setembro, Brasil na Taça Uberlândia, que é a nossa 3ª edição. E dia 11 de novembro, Brasil na Taça Campinas, que, se não me falha a memória, esse ano é a 7ª edição. E agora, dia 24 de maio, nós temos a 1ª edição, que aí é um projeto que nós temos há muito tempo, que vai sair do papel, que é o Borbulhas do Bamba, que é uma brincadeira com feijoada, samba e espumante, que vai ser muito interessante também. E isso para mim virou uma paixão, tanto os eventos e principalmente a parte de harmonização, que é uma parte que eu mais gosto, que é o brincar com o vinho, é o desmistificar essa questão do vinho, ter uma taça sempre adequada, ter um local sempre adequado. Eu acho que a gente precisa ter uma popularização do vinho. Eu estava até conversando com o Manu antes do programa começar, que é uma coisa que eu acho super interessante. Você vai em festas tradicionais, tipo, comentar, perdi a conta de quantas vezes eu fui na escolha da rainha do Vale dos Vinhedos. E na festa da Rainha do Vale dos Vinhedos se utiliza copo Nadir Figueiredo para tomar vinho.
Então você desmistifica isso, ali você está com enólogos, com produtores, com os participantes e todos utilizam o mesmo tipo de copo, né? Hoje nós mudamos taça para jantares formais, ocasiões formais, mas para o informal, que é o mais gostoso, eu acho interessante ser aquilo que você tem no momento. Você faz o momento e você faz a sua harmonização. Hoje o Eric se trouxe os pães, né, para fazer a harmonização, e nós escolhemos um vinho especial. Eu falo nós porque eu e o Emerson escolhemos juntos, né? Tem ali aquela parceria, né, que a gente tem os vinhos nacionais são a nossa paixão, e hoje escolhemos o Casa Pedrucci. Casa Pedrucci é um produtor da Serra Gaúcha, e escolhemos hoje o espumante Fato Amano, que é um espumante bem interessante, que traz bastante esses aromas de leveduras, que combina bem com os pães, porque é um espumante surli. O que é um espumante surli? Ele ainda tem um pouco da levedura. Por isso, essa tampa é diferente, né? É diferente da rolha tradicional do espumante. E esse é um espumante, além de surli, rosé. Então ele vai ter um pouco mais de estrutura, sem perder a leveza e a delicadeza do espumante. A proposta aqui, então, é uma harmonização por similaridade, é isso? Então, não vamos falar por similaridade. Vamos falar de uma harmonização, deixa-me dizer, porque não vai ser similaridade, porque a similaridade seria, tem um strudel, eu traria um vinho doce para o strudel. Para o pão de calabresa com Malbec, teoricamente eu traria um vinho Malbec para harmonizar, fazer uma harmonização por compatibilidade com ele. Então eu chamaria que vamos fazer uma harmonização por contraste. Que eu acho que vai ser mais interessante. Porque aqui nós temos os pães do Eric, né? Eu não vou queimar a largada dos pães. Tem uma importante, então, nesse Tem uma nota de okay. acidez bem importante no espumante, para combinar com o que o Eriksen trouxe. E, gente, se eu continuar falando, eu vou ficar falando a noite inteira. Ana Paula, é o seguinte, esse programa aqui, a finalidade desse programa realmente é isso. A primeira coisa é desmistificar o vinho. A segunda coisa é desmistificar a hora de beber o vinho. Vamos beber agora. Então, enquanto você abre esse vinho, certo? Sob o patrocínio do abridor do nosso técnico de TV, Galeb. Gente, por incrível que pareça, eu esqueci. Tá certo? Só para variar. Nós salvou aqui hoje. Gostaria de dizer também que esse programa iniciou uma campanha a nível nacional, que já chegou até lá no Ceará, né? De mudar essa lei, considerar o vinho como alimento, como todo lugar do mundo, retirando imposto, retirando essa... Feliz Opa, ano novo. viva! Aí, Viva! ó, nós vamos providenciar daqui a pouco um guardanapo lá do toalete, mas enquanto isso não acontece, eu vou pedir para o Galeb, salva Jesus aqui, Galeb. Mas a questão não é só isso. É a transformação da água em vinho. Da água em vinho. Mas isso é só o verdadeiro, isso aqui não faz. E outra coisa, a gente, não só essa desmistificação, mas a ideia do programa é um programa para quem entende de vinho, para quem conhece, quer aprender mais de vinho e comida, né? E eu sou um aprendiz aqui, e principalmente para aqueles que não conhecem nada como eu. Né? Eu vi agora o Manu falando de acidez e disso, daquilo, eu já fico, eu falei assim, fantástico, mas as pessoas também que querem começar, qualquer um pode começar. Não, né? Com certeza. Porque o vinho, eu inclusive, quando você falou que ia trazer um espumante para a gente apreciar os pães do Wesley, eu falei, mas você tem certeza? Absoluta. E aí eu falei, Manu, é verdade isso? Me dá um apoio. Não, e é super interessante, porque assim, muita gente pensa no espumante apenas como para datas festivas. Né? As pessoas pensam no espumante para datas festivas. E não é.
vamos lá, espumante, vou receber amigas, é só para fazer um brinde. Não, gente. O espumante, gente, eu fiz uma bagunça aqui que vocês não fazem noção. Essa é a O finalidade. espumante hoje, ele, não só hoje, né? Sempre foi assim. Ele pode ser servido em qualquer refeição. Ele pode acompanhar desde uma carne Até no café da manhã, né, até Aninha? no café da manhã, que eu adoro. Adoro Então, entrar de férias, que é para tomar espumante Sabe no que café da você manhã. tá me dizendo uma coisa? Que os hotéis na Europa, todos eles disponibilizam champanhe mesmo nos cafés da manhã. E não é só champanhe, não. É lagosta, é camarão. A primeira vez que eu vi aquilo lá, eu fiquei doido. Mas tem uma coisinha... Meu avô deixava sempre na geladeira um vinho do Porto, um final de um espumante para o dia seguinte, né? Era para rebater, acho que para rebater o dia anterior, né? Mas aquilo é o que os hotéis fazem e disponibilizam, né? E o espumante, muita gente acha que o espumante você abriu, você precisa tomar a garrafa inteira. Não, você pode guardar para outro dia também. Se sobra, tá, gente? Porque tem lugar que não difícil sobra. sobrar. Tem até Tem uma umas rolha tampas especial, né? Tem umas especiais, tampas especiais. sim. Tem umas tampas especiais que você coloca no espumante e o conselho é de pé na porta da geladeira. Qualquer Isso. vinho que você abriu e que vai consumir posteriormente, bem fechadinho de pé na porta da geladeira. Mas eu já vou alertar o seguinte, para as crianças não beberem. Não, Porque longe eu, do alcance das porque crianças. eu quero dedar aqui o meu irmão Gil e meu irmão Daniel, que adorava ir lá roubar uma bicadinha desse espumante da porta da geladeira. Mas enquanto isso, um brinde... Eu queria só fazer aqui um parênteses. Primeiro agradecer o Camar Ribeiro, que está aqui fazendo umas fotos do programa. Viva, cara. Saúde. Destacar aqui que os aromas, eu tenho o nariz muito treinado, né? Assim como o paladar, mas o nariz. E o aroma já, né? O buquê do vinho com o do pão, isso já está feito, já está bem proeminente aqui. Você sente, você começa a salivar, já tem vontade. E por último, um brinde a todos com a frase que eu gosto de falar, que esse sempre seja o nosso pior momento. O pior momento. Oba, e o primeiro de muitos, né? Nossa. Viva. É muita saliva. A gente engasga com a saliva, não com o líquido. Eu adoro isso. Esse nível de acidez aqui me ganha totalmente. E o né? interessante é que o contato com as leveduras, né, é que a garrafa é escura, não dá para ver muito. Mas na taça, você vê que ele é um espumante meio turvo. Não é Sim. aquela cor clara e límpida, brilhante. Sim. Ele é turvo porque ele tem ainda um pouco de leveduras. No fundo da garrafa, quando tiver no final, você vai ver. É como se tivesse uma areinha. Isso é um pouco da levedura que ainda ficou em contato para manter essa acidez. E o super interessante de espumantes Surly é que eles têm uma longevidade maior. Primeiro, por causa do tipo de tampa que é utilizada. É utilizado uma tampa, né, como tampa de cerveja, que é para segurar melhor a pressão. E o contato com a levedura. Então ele vai evoluindo a cada ano. Ele vai evoluindo cada vez mais. E Aninha, como a cerveja, uma Weiss, por exemplo, o serviço, o final você mistura para servir? Você pode misturar um pouco até antes. Ok. Ele teve essa... Ele suptou, né, na hora de abrir, porque ele está um pouco fora da temperatura. Claro. Mas um pouco fora da temperatura de serviço, não de degustação. Que é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, que se você vai degustar um vinho muito gelado, você não percebe as características do vinho. Você não vai sentir aroma, você não vai sentir defeitos, porque a temperatura mascara isso. Ele tem que estar de 12 a 14 graus. De 12 a mais ou 14 menos. graus, para fazer a degustação é o ideal. Tá, e me fala uma coisa, o que significa esses símbolos aí, essas letras aí, essa etiqueta? Essas etiquetas são pontuações. Tá? Cada etiqueta dessa é uma pontuação referente a uma avaliação que o vinho passou. Tá. Este aqui, por exemplo, é uma avaliação da revista Adega. Ele recebeu 92 pontos em uma... Não é a revista do Emerson. Não é a revista do Emerson. Tá.
A DEG é uma revista conhecida Nacional, mundialmente, né? Sim, eu não posso, eu não vou falar, mas eu já fui assinante. Ah, é. E em falar nisso, eu já vou deixar um recado para o pessoal da revista, eles têm o direito de acabar com o estoque, mas é bom dar uma variada de vez em quando, porque senão fica sempre os mesmos vinhos, né? Já fica aí o recado. Bom, mas agora é o seguinte, você não é a primeira geração que já veio aqui. Eu sei que tem os netos são sensei. Sou sensei já. Sou neto japonês. Ah, já é sensei? Já é, isso. Ah, tá. Sensei, É porque a chefe Edneia Hirata veio aqui, ela já era terceira geração, então já não era nem Nisei, nem sensei, era não sei. Não sei, já é. Não sei. Aí já. E eu queria saber um pouquinho de você, como é que essa origem, essa tradição japonesa resolveu mexer com pão? Bom, nossa, minha história, ela, assim como a Ana falou ali, até para fazer um gancho, ninguém planeja ser enólogo, né, desde criança, né? As coisas vão acontecendo. Eu, na verdade, fiz toda uma carreira acadêmica, né? Eu queria muito ser professor universitário, eu sou formado em engenharia de alimentos, estudei lá em Rio Grande, né? Eu estava ouvindo você falar, poxa, será que você mora em Rio Grande? Rio Grande do Sul, do lado de Pelotas, é o Isso. porto, é o último porto Maior praia do mundo. brasileiro e a maior praia do mundo que tem. Vai de Rio Grande até a ponta do Chuí, lá, 200 km de praia. Como chama a praia? Lá é praia do Cassino. Praia do Cassino, exatamente. E tem gente que atravessa lá o off-road, mas esse aí nós vamos deixar para outro dia. Nós vamos fazer um off-road do vinho agora. Vamos fazer lá. E aí me formei em engenharia de alimentos lá e vim aqui para Campinas para seguir a carreira acadêmica mesmo. Então fiz o trajeto tradicional acadêmico. Então fui pro mestrado. Você é gaúcho, então? Não, sou paulista. Ah, paulista. Tem muito pouco descendente oriental lá no Rio Grande do Sul. Entendi. Né? Inclusive, fazendo parênteses, quando eu cheguei na cidade de Rio Grande, foi bem no ano que o filho do imperador japonês ia na cidade de Rio Grande, porque a cidade de Rio Grande foi a primeira entrada dos japoneses no Brasil, né? Poxa, então tinha uma pedra lá, pedra angular que eles falam lá dos japoneses, e eles foram caçando no dia os representantes orientais do Japão para fazer uma homenagem para o imperador. E você representou São Paulo, então? Eu representei São Paulo. E toda a colônia. No final teve 4 pessoas só. Maravilha. Eu vim para cá, fiz o processo clássico aí, mestrado, doutorado eu iniciei, qualifiquei, que é a apresentação do projeto. Aí eu vi que não era a minha praia, né? Aí eu saí. Só que eu saí meio de supetão, queimando navios, né? Ninguém deveria fazer isso, né? Do nada, mas cheguei num processo tal que falei, poxa, não é para mim a carreira acadêmica, né? Por N razões. E eu saí, tinha minhas reservas ali, fiquei uns meses ali sem saber o que só fazer, refletindo, né? É aquele momento que você encontra, você se encontra com o verdadeiro eu, né? Eu com eu mesmo, foi exatamente isso daí. E aí surgiu a oportunidade de eu começar a dar aulas de pães, né? Sendo que na faculdade a gente tinha uma ideia de que em engenharia de alimentos a gente aprende a fazer pães, né? Na verdade a gente não aprende a fazer pães, a gente não é formado em gastronomia, a gente faz o processo de fazer pães industriais, né? Então eu sabia fazer pães industrialmente, com a máquina e tudo. Então surgiu a oportunidade de eu dar aula de pães, e aí eu fui aprender a fazer pães literalmente assistindo vídeos no YouTube, né? E obviamente que naquela época, 2015, o YouTube não era igual a hoje, né? Que você tem tutoriais, pessoas fazendo. Então eu confesso que as primeiras turmas sofreram muito aí com os pães. E aí em seguida fui pegando gosto. Maravilha, fazendo curso, e aí em seguida surgiu a oportunidade de fazer um grande curso de pães em São Paulo, com um japonês até, que é o Rogério Shimura, que é o grande hoje referência no Brasil. É a faculdade, curso, o que é? É uma escola de panificação. Panificação. O Rogério Shimura hoje ele é uma referência, né? Se falar de história da panificação no Brasil, tem que se falar em Rogério Shimura, né? Meu pai, existe trigo no Japão para dar essa motivação oriental na panificação? Não? Existe. Os japoneses são muito famosos pelos pães macios de leite. Puxa, então, quando você vê, o clássico é aquele shokupan, né? É um pão de leite ultra macio. O japonês adora pão macio, pão com leite. Parece uma nuvem, né? Uma nuvem. Eles adoram. Então, tudo que é muito delicado, os japoneses adoram, né? Então, não ia fugir muito para os pães, né?
E eles têm farinhas excelentes, né? E a família oriental tem muito uma tradição culinária, né? Tudo é muito manual. Então, se a gente olha os campeonatos mundiais, tanto de pães quanto de... Campeonato Mundial de Pão? De pães e de... Meu Deus do céu! Você vê os orientais, não só os japoneses, mas os orientais em si, eles têm muita tradição manual, né? Então, o sushi, para ver que é muito manual, é muito artístico. O pão é a mesma ideia. Então, você olha os pães feitos pelos orientais japoneses de lá, eles são muito, às vezes até melhores que os franceses em qualidade visual, porque eles são muito minuciosos, né? Então eles têm essa tradição. Que maravilha! Não que só maravilha. do sushi, do peixe cru, mas também tem muito forte na panificação. Que maravilha! Uma curiosidade, né, Manu? Singelas, mas que são fantásticas. Um bal, por exemplo, né? Que é um pão cozido no vapor, é fantástico. Aí você recheia com alguma coisa um pouco mais condimentada, né, Eric? Nossa, fica um lanche fantástico, né? Fantástico. E aí tem toda essa tradição. Aonde a gente acha esse bal em Campinas aí? Olha, aqui é difícil, né? Então você vai ter que fazer, hein? O Eric pode fazer pra gente. O Eric você vai ter que fazer aí, colocar à disposição dos ouvintes da Sintonia Global e telespectadores do Correio Popular, porque nós estamos fazendo, você tá mexendo aqui com a vontade de toda a população aí dessa. Inclusive, você falou isso daí, é até algo que o Mano pode me ajudar a desmistificar, né? Porque o pão a gente acha que é só o pão da padaria, né? Que só harmoniza com pão, com presunto, com salame, né? O pão ele é tão infinito quanto o vinho, né? Então, fazendo gancho com a comida japonesa, o Kaizen, lá com o Eduardo, essa semana, mês passado, por exemplo, ele pediu pra gente fazer um pão de matcha. Outra vez ele pediu para fazer um pão com tintura de lula para harmonizar com os pescados dele, lá com os ovos. Quem é esse Eduardo? O Eduardo, ele é o proprietário lá do Kaizen restaurante. Do restaurante. Exato. Bacana. E então ele é assim como o vinho, a gente consegue fazer o pão para o seu preparo, né? Então a gente pode fazer um pão para o vinho da Ana, né? Que a Ana escolheu, né? A gente fez aquele vinho, lembra lá no Piola? A gente fez as pizzas, né? O Piola fechou? Fechou, né? Fechou. Faz uns bons 5 anos, eu acho. E a gente acho fez que na pandemia, né? A gente fez os sabores de pizza para harmonizar com os diferentes tipos de drinks. Então, como o drink é diferente do vinho, o drink você consegue montar, né? Sim. O vinho você fica meio ali dependendo da natureza, né? Então pode sair... O vinho você vai depender do tempero, né? Do terroir ali. Se mudar um temperinho ali na receita, você pode levar uma harmonização fiasco. E é curioso, viu, o Jesus, porque eu e Eriksen, por exemplo, e aí foi o Emerson que participou com a gente fez uma degustação, uma harmonização entre pães, cervejas e vinhos ao mesmo tempo, alternando, mostrando essas possibilidades. E na minha parceria com o Eriksen, eu enlouqueço e ele dá um jeito de transformar a minha loucura em algo palatável. Eu acho que isso aí não é só loucura, não. Isso é subversão. Viu? É subversão da ordem culinária da panificação. E aí eu pensei num pão, eu falei, se você consegue dar. Eu pensei num pão, eu falei, vamos fazer, para harmonizar, vamos fazer um pão de abóbora recheado com carne de sol e servido com manteiga de garrafa para harmonizar. Você nunca ouviu falar nisso. O Eric se coçou a cabeça e falou, mas isso aí vai interferir na fermentação, vou ter que testar. Manu, eu vou pedir para a direção do programa revisar a sua participação aqui, porque você está sendo cruel com os ouvintes da Sintonia Global e telespectadores da TV Correio. Você está judiando. Olha, o Galeb já saiu correndo. Foi embora. Então é o seguinte. É fantástico isso, essa novidade, isso que vocês estão trazendo aqui. Está me surpreendendo com quanto mais os nossos ouvintes e telespectadores. Mas enquanto você está falando e aguçando mais as nossas papilas gustativas, né, eu queria saber quando que nós vamos experimentar esse pão. A Aninha conduz agora, acho que a gente deve fazer alguma coisa conduzida pela Aninha, destacando aí as enquanto a Aninha, sabores um pouquinho antes da Ana falar, que tipo de fermento você usa? É fermento especial? É com lactobacilos vivos da Yakult? Manda um abraço para os nossos clientes Yakult.
nesse caso aí, desses 3 pães, os 2 primeiros nós fizemos com fermento natural. E o fermento natural, na verdade, é um termo que ainda não é o melhor, mas o fermento natural, em verdade, é uma colônia de micro-organismos, né? Então lá você vai ter lactobacilos, vai ter fungo, você vai ter todo tipo de micro-organismos diverso e selvagem, porque você não consegue classificar de tão diverso que é. Então, mesmo fermento natural que eu posso usar hoje em Campinas, se eu usar ele lá em Manaus ou lá em Uberlândia, lá no evento Vinho no Trem, vão ter resultados diferentes, né? Mas nesses 2 pães, o de Malbec com gorgonzola e o de calabresa com erva doce, foram usados fermento natural. E o Apfelstrudel a gente não utilizou o fermento natural, porque ele é feito, na verdade, só uma massa sem fermento mesmo, mas com muito descanso, para a gente conseguir esticar ele e deixar com essa textura. Esse fermento natural não é aquele que a gente compra em padaria ou da Flash Royal, que eu nem sei se tem da Flash Royal ainda. Não, esse não é. Esse do fermento comercial que a gente fala, né? Ele é basicamente composto de um único micro-organismo, que é o Saccharomyces cerevisiae, né? Que é o mesmo da cerveja, o mesmo que talvez faça majoritariamente dos vinhos, né? E tal. É o mesmo utilizado. E ele, na natureza, ele é majoritário. Então, todo fermento natural ele vai ter esse micro-organismo como majoritário. Então, não tem como a gente eliminar ele. Mas ele não é o principal. Quer dizer, ele não é ele é dominante, então ele vai estar sempre presente em toda a fermentação. Tá. Mas o que dá a grande nota dos pães de fermentação natural são as bactérias láticas e acéticas. Essas que vão dar a diferença. Deixo láticas e acéticas. Quando você fala láticas e acética, a primeira coisa que vem é leite e vinagre, né? Exato. É exatamente isso. E uma pergunta, então se a mesma bactéria do fermento, né? Como chama? As bactérias láticas e acéticas? Não, o que está no fermento industrial. Comercial, Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae. Ele tem o mesmo na cerveja? Então, se eu pegar o mosto de cerveja, eu não preciso pôr o fermento? Dependendo da vitalidade desse mosto, dos fermentos nesse mosto, daria. Daria. Porque pode sobreviver, né? Porque às vezes o teor alcoólico que já está ali, ele é tóxico. Ele acaba ele é tóxico. matando. E aí, viu, Jesus, mal comparando para o nosso ouvinte, o nosso telespectador entender, esse fermento natural, essa massa madre que às vezes a gente chama, né? Cada um pode ter a sua receita. A do Eriksen, ele pode até dizer a base que ele usou. Normalmente usa-se frutas, né? Frutas. Para fazer. Você mistura a fruta, o suco da fruta com um pouco de farinha, por exemplo. Farinha natural, integral, costuma ser melhor. Não sei integral se você concorda, né? Integral é melhor. Ele é mais rápido, na verdade, porque ainda tem a microbiota na casca. E aí você deixa em temperatura, é como se ele fosse contaminado por esses micro-organismos e ele vai crescendo. Durante esse tempo, tem um período em que há um descarte para ele fortalecer. Você descarta um pouco e alimenta ele de novo, até ele estar maduro. A partir disso, você tem esse fermento, tem padarias que tem o mesmo fermento há mais de 100 anos. Poxa. Você vai alimentando. O do Eriksen, não sei quanto tempo tem. Quanto tem? Já 10 anos já. 10 anos. Que bacana, que bacana isso. Mas a gente alerta os telespectadores e ouvintes do Correio Popular e Sintonia Global para não tentar fazer em casa sem um acompanhamento técnico, né? Porque é que nem falar, eu adoro cogumelos, eu vou sair apanhando. Não pode, não dá, né? Não dá. Tem que ter um conhecimento técnico para isso. Agora, vamos experimentar então, Aninha, e o que você sugere, né? Então, para começar com o quê? Olha, eu começaria com o gorgonzola com Malbec. Tá? Hoje nós vamos utilizar apenas o espumante para degustar os 3 pães. Poxa vida. Mas enquanto vocês degustam, vou dar ideias de uvas que vocês podem fazer a harmonização. Ótimo. Posteriormente. Então, a melhor de variedades de uva, né? Sim, de variedades de uva. Que tem os vinhos varietais, né? Sim, nós ficamos muito presos nas uvas tradicionais. Que é Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot, Carmener. Então já pode pegar o qual? É o pãozinho do meio. O do meio. O do meio, que Sugiro é o de... começar sem o azeite primeiro, para sentir, depois pode até... Onde que a gente começa? Tem uma pontinha. As 3 primeiras fatias estão mais turbinadas. Pronto, aí. Vamos cortar. Vamos dividir o pão. Então, assim, a ideia para você ter... Casquinha, pega aí. A ideia de harmonização é um pedaço do pão, um pouquinho do vinho, pra sentir... Eu tenho uma amiga que gosta de falar que é ornar. Vamos ver se vai ornar.
que esse é o pão de gorgonzola com Malbec. E aí a ideia é, o vinho é feito com Malbec, então você pode fazer a harmonização por compatibilização, utilizando a uva Malbec, e sentindo a leveza do pão, você pode aproveitar outras uvas diferentes, como uma uva Sansô, que é uma uva francesa que se adaptou bem no Chile, e traz exemplares com bastante frescor, com elegância. A uva Carignan tem alguns exemplares também com leveza, outros com um pouco mais de estrutura, que aí nós podemos aproveitar os mais estruturados com o pão de calabresa. Uma Pinot Noir também ficaria muito interessante com o pão de gorgonzola. E por aí vai, você pode brincar com a harmonização. E o legal é lembrar que a água que você vai consumir também vai dizer muito a respeito a essa harmonização. Porque o pH da água vai mudar o pH da sua boca. E aí você vai sentir diferente. A sensação que eu tenho é diferente da que o Manu tem e da que o Jesus tem. A harmonização pode ser totalmente diferente para... A minha sensibilidade aqui está dizendo que foi muito pouco. Foi pouco. Muito pouco para eu experimentar, Manu. Essa questão ajuda aí. Das possibilidades, da complexidade, aqui fica muito claro. Porque você, no próprio pão, na própria degustação, você come a parte que ela não é tostada, ela te dá uma experiência. Quando você vai... o miolo te dá uma experiência. Quando você vai para a parte tostada, ela te dá uma outra experiência, porque é uma camada extra de sabor que torna a experiência ainda mais notável, sabe? Sim, e com o espumante fica bem claro isso, porque você ainda tem a presença das leveduras, que traz esse aí o processo da panificação. Lembra, né? O aroma tem bastante esse aroma de panificação no espumante. E isso é bem interessante para fazer a harmonização. Ô, Ana, tem uma curiosidade. Na verdade, há anos que eu tenho essa pergunta, mas eu nunca fiz para quem é especialista na área. Sempre esqueço, eu lembrei agora. Se existe uma relação boa de harmonização com a questão da textura do pão. Porque, por exemplo, hoje a textura que eu trouxe é uma textura mais densa, né, do pão. Mas se eu pegasse uma textura mais assim leve desse pão, como que isso se daria numa harmonização? Sabe? Aí nós iríamos por um espumante, um vinho, né? Ou um espumante ou um vinho tranquilo, mais leves. Tá. Você leva muito isso em consideração também. A estrutura do prato com a estrutura do vinho. Tá. Porque você pode matar um dos dois. Tá. Por exemplo, se eu pegar um vinho branco da uva Viognier, que é uma uva extremamente delicada, para acompanhar este pão, não ficaria legal. Tá. O pão ia sobressair e o vinho ia morrer. Tá. Você não ia sentir nada do vinho. Certo. E o pão talvez ficasse com um sabor muito mais acentuado. Da mesma forma que se eu pegasse um vinho muito estruturado para acompanhar apenas o pão sem nenhum acompanhamento. Pão leve, tá. Da mesma forma que vai mudar totalmente o paladar, você pegar uma fatia do pão e regar com azeite. Tá. Já muda, Muda totalmente o paladar, vai ficar totalmente diferente. A Legal. untuosidade traz essa diferença. Agora prova com o pão de calabresa. Antes da gente ir para o próximo, eu queria que o Eric se destacasse. A gente falou da questão da fermentação, mas aí você tem a fermentação, que é um processo, e depois você tem a preparação do pão, que é um outro processo, né? Alguns vão com um índice maior de umidade, né? Então eu queria que o Eric comentasse isso em relação à digestibilidade desse pão em relação ao pão comum que a gente compra em padaria. Certo. Até é interessante porque a gente tem algumas ideias erradas sobre pão, né? Vou começar pelo mais clássico do dia a dia, que é o pão integral. O que muitos médicos fazem, às vezes até de maneira ignorante mesmo, no sentido de desconhecer. O pão integral, como todo cereal, né? Todo cereal integral ele tem muito fitato. Fitato é um composto que na química ele complexa vários minerais. Ele literalmente ele é um fator antinutritivo, ou seja, você em vez de absorver mais, você absorve menos. Quando a gente consome feijão, por exemplo, que tem, né, gases e tal, é porque está excesso de fitato, né? Então, soja, a mesma coisa. Quando você consome um pão feito de farinha integral sem uma longa fermentação, o que vai acontecer? Você vai ter um pão
carregado de fitato. Então, por isso que muita gente acaba consumindo pão 100% integral por aí, ou faz em casa, e acaba deixando de consumir porque fica pesado, dá mais gases e tal, né? Porém, com a fermentação natural, as próprias bactérias que estão lá sintetizam uma enzima chamada fitase, que quebra o fitato e libera literalmente o fitato. Ou seja, então ele não vai promover gases ou a síndrome do intestino irritado na pessoa. Então esse é um primeiro fator interessante do uso da fermentação natural. O segundo fator é que, pelo processo de fermentação natural, como existe uma diversidade de trabalhadores, né, bactéria, fungo, levedura de diferentes espécies, né, cada um fica responsável por uma função ali dentro, para desenvolver um aroma, eles acabam quebrando as moléculas ali, né, carboidratos e proteínas de diversos tamanhos de cadeia, em tamanhos muito menores. E o que acontece com isso em termos visuais, né? Você vai mudar a cor, então a reação de Maillard vai ficar muito mais brilhante, né, muito mais diferenciada do que um pão tradicional. Por questão nutricional, você vai receber um produto já muito mais mastigado. Então, por isso que quando você consome um pão de fermentação natural, o teu corpo vai ter muito menos trabalho para processar. Por ter menos trabalho, menos síndrome do intestino irritado e, obviamente, a sensação é muito mais leve, né? Então, teoricamente, seria esses três. E tem um quarto, que é a questão do aroma, né? Então, nessa degradação dos compostos mais complexos para os mais simples, as bactérias acabam utilizando esse substrato que fala para sintetizar compostos de aroma, né? Porque a gente acha que aroma ele é uma molécula só, mas na verdade para compor um aroma são várias moléculas, né? Então, por exemplo, o aroma de morango são vários compostos para gerar o aroma de morango, né? E no pão a mesma ideia. Às vezes o aroma de grão tostado ele não gerou só da farinha tostada, gerou dos aromas derivados da fermentação natural. Então, por isso que a fermentação natural ela é tão interessante, porque cada batelada de pão pode resultar numa surpresa muito interessante, né? Legal. E tal. O Jesus não veio apresentar o programa, veio jantar. Veio jantar. Olha, Deixa eu fazer um comentário aqui com a Ana sobre a questão da harmonização. Não sei se o Jesus pegou isso. Em relação ao segundo pão, ele tem mais personalidade. Sim, o pão tem mais estrutura. Mais estrutura, mais personalidade. Entretanto, a questão, esse perfil frutado e a questão da erva doce, né, teve uma conversa, um diálogo muito interessante na boca com relação ao embutido. Né? Então ele traz um pouco da leveza. Estou correto essa minha percepção? Completamente correto. Por isso que eu falei um pouco atrás sobre o cuidado com a harmonização e o preparo. Às vezes a pessoa te passa que vou fazer um bife bourguignon, né? Mas ela não te passou o que realmente vai utilizar nesse prato. E aí você pega uma receita de bife bourguignon tradicional, que teoricamente a pessoa vai usar aquela receita tradicional. Mas na cozinha dela, ela vai acrescentar 2 temperos diferentes do que tem na receita. Muda completamente o vinho que você vai harmonizar. Muda totalmente o paladar, o sabor e a harmonização. A questão do espumante com embutidos é justamente essa. O espumante, o vinho branco com um pouco mais de acidez, ele, além de quebrar um pouco essa gordura, né, a untuosidade do embutido, ele limpa as papilas gustativas e prepara o seu paladar para o próximo. E se você pega um vinho que tem menos acidez, você não vai sentir isso. Ou, por exemplo, um embutido fosse um embutido diferente. Se ele utilizasse uma copa lombo, um rosbife, seria uma escolha totalmente diferente para a harmonização. E seria bem com vinho verde? Sim. Não iria bem com um alvarinho, mas iria bem com vinho verde tradicional. Com vinho verde tradicional. Porque tem a agulhinha, né? Tem aquela picância. Tá. Agora é o seguinte, uma justificativa. Não, é difícil fazer programa com o chefe junto, né? Porque ele fica reparando na gente. Mas eu tô seguindo, Manu, eu tô seguindo à risca
Está aqui minha testemunha, Rodrigo. Eu estou seguindo à risca a orientação do diretor do programa, que é o Galeb, e falou assim: você tem que falar menos. E o motivo do convite de você estar aqui é para você falar para mim. Eu vim aqui para degustar hoje, porque eu tô aprendendo aqui uma coisa que eu adorei, não é só aqui a erva doce, mas também tem pimentinha rosa. A pimentinha rosa. Isso é covardia. Telespectadores, pode ligar no PROCON, reclamar contra o Correio Popular e o Sintonia Global, porque deve estar deixando vocês aí de água na boca e cabelo em pé, com uma vontade de barbaridade. Que legal isso que você está falando, porque aí acho que comprova aquilo que eu falei da minha missão de divulgar a boa gastronomia, e aí no caso a enogastronomia. A gente está aqui para isso mesmo, para tentar mostrar para as pessoas essas possibilidades, os bons profissionais que nós temos. Que não é só arroz e feijão, né? Não é só arroz, feijão e carne. Né? Mas a gente tem muitas possibilidades. A gente estava entrando aqui, a Aninha estava falando da questão da comida vegetariana, a gente evoluiu muito. No começo, que veio essa onda vegetarianismo, as comidas eram muito ruins, eram muito gororobas, porque não tinha sabor, o pessoal punha muito alho e ficava desequilibrado. Não, hoje você tem muitas possibilidades. Eu mesmo faço várias vezes em casa, assim, 1 ou 2 dias a semana, né, o dia sem carne, né? Uma coisa, um compromisso, inclusive, com o meio ambiente, e fica espetacular. E a gente tem coisas espetaculares. Esses dias eu fiz um ratatouille em casa, que ficou espetacular. Né? Para você comer com um pão desse... Excelente. Comi com o pão, o Eric me mandou uns pães em casa, aí você vê... Aí eu fico pensando, o que eu vou fazer para combinar com o pão que ele me mandou? Nós vamos fazer a questão do debate dizendo o seguinte: a pecuária nacional, a pecuária brasileira, né? A pecuária tropical, é uma pecuária de baixo impacto ambiental contra tudo que falaram até hoje. Porque a Exalc tem um programa, já comprovou isso, de que as pastagens superam em muito aí o suposto gás metano em excesso que é liberado. E sem falar da ovino-caprinocultura, então, que é de baixíssimo impacto ambiental. Eles nem conseguiram medir isso aí, né? Mas, Manu, você sabe uma coisa que esses dois convidados de hoje nos trouxeram aqui? Me remeteu às reminiscências da Idade Média. Parecia que eu estava numa taverna tomando vinho, ou no mosteiro, né? Tomando um vinho feito à mão, um vinho artesanal, né? Literalmente... e comendo aqueles pães fermentados como se fazia, né? Então, eu não sei se é herança de outras encarnações ou de outras experiências vividas, mas eu me senti numa taberna, numa estalagem, na Idade Média, em plena Europa, degustando isso. Fantástico, eu estou assim abismado. Eu queria fazer uma pergunta também, acho que é do interesse do Manu também. Vamos lá. Pão engorda? Comer demais engorda. Não, o pão não engorda. Nós que engordamos. Nós que engordamos, pão fica. Não, é porque é o seguinte, você é magérrimo assim, tá certo? Você percebeu, né? Ele faz e quem engorda somos nós, né? Deixa eu fazer uma observação aqui, Jesus, que eu acho que isso é de interesse das pessoas. O Edson tem uma padaria, que é uma padaria virtual, digamos assim. Você encomenda pela internet e ele manda entregar na sua casa. E havia uma demanda grande para ter um estabelecimento físico. E parece que vamos finalmente ter esse estabelecimento. Finalmente abrir, Edson, conta um pouco dessa novidade para a gente. Então, a gente, desde 2016 ali, nós somos delivery, né? E, poxa, eu sempre, na verdade, eu não tinha coragem de abrir um físico por uma questão de demanda. Falei, nossa, vai dar muito trabalho e tal, vou ficar na loucura, né? Já é loucura uma produção de fábrica como nossa. Vou pirar, eu pensei, né? Mas esse ano eu falei, não, vou transformar água em vinho, vou fazer isso acontecer, né? A gente vai montar esse ano agora em junho, dia 12 de junho. Nós vamos ficar ali na
na região do Cambuí ali. Ainda tem uns segredinhos ainda que a gente vai divulgar na... Eu não vou falar, que eu já sei onde é, mas eu não vou A Ana falar. já sabe. Eu também sei. Mas em breve a gente vai divulgar, a gente só tá fazendo os esquentas aí. Não, mas pode falar a rua e o número, senão como é que a gente chega Não, lá? calma que eu vou divulgar ele. Mas assim, um estabelecimento muito legal, porque não vai ser só apenas a venda de pães, né? Vai ter o contexto com queijo, vai ter contexto com vinhos, vai ter contexto com cafés e um espaço de eventos também. Então, todos os nossos amigos de longa data, Ana, Manu, vão estar com certeza aí participando dos nossos eventos. E vai ser eventos de diferentes naturezas, né? Tanto cursos assim para as pessoas, né, de maneira educativa mesmo, né, a questão gastronômica, quanto evento mesmo para as pessoas terem experiências. Fazer pão também, né? Fazer pão, Ensina a fazer pão, que a gente pão, vai se né? matricular lá, hein? pão e tal. Exatamente. E fazendo um gancho com o assunto anterior que você falou, eu sempre inicio algumas falas quando eu vou dar alguma palestra para falar sobre o pão e o vinho, né? O pão e o vinho são dos poucos alimentos da humanidade que, além de alimento, ele é símbolo, né? Símbolo de confraternização, símbolo de N situações dessas. Então, presente em todas as culturas, né? em todas as culturas, exato. União, de santidade. E um amigo, o professor Serginho Rischiotto, ele sempre fala que a nossa vida ela gravita em torno da comida, né? Então eu fico pensando quantos assuntos nos surgiram atrás de uma mesa junto numa mesa de café, e pizza é pão, hambúrguer é pão, né? Esfirra é pão. Então quantos assuntos familiares e memórias a gente tem em torno de uma mesa, né? Quantas confraternizações, Confraternizações com pães, queijos e vinhos e tudo que tem em torno. Então E realmente faz quantas parte disso. ideias, né? Ideias e projetos e Reuniões. e resoluções, né? E que elevaram a sociedade ao progresso, né? Exatamente. Isso é fantástico. Mas olha, nós já experimentamos o primeiro que está um desbunde e o segundo que está uma loucura. Agora Vamos o meu pro terceiro? preferido, né? E o terceiro? Vou pedir para a Aninha depois conduzir. Não, Preciso é liberar a doce. Aninha. A Aninha tem um compromisso É daqui a doce? pouco. Isso é... Não, mas Tá acabando? Ou não? é o doce? A gente Não, pode ficar aqui aqui até amanhã cedo. acaba a hora que a gente Mas quiser. eu queria que o Edson então falasse das O características Rodrigo do pães Dreia, depois ele cobra horas extras. e a Aninha depois então falasse de como é que vai ser essa composição. Olha, com o esse vinho. engraçado é que esse é o meu pão preferido, tá? Ah, é? Esse é o meu preferido. Strudel. Que pão é esse, Eric? Esse é o Apfelstrudel, que é um pão de origem germânica austríaca. né? Apple-strudel. É um Apple-strudel. Apfelstrudel. De fermentação natural. Esse não é, esse daí ele é só uma massa de longo descanso. É aquele de maçã. Isso, tal. isso. Só que a versão que a gente faz uma versão um pouquinho mais turbinada. Não é só maçã cozida com açúcar que o pessoal coloca com canela. Entendi. O nosso vai amêndoas, vai um pouco de damasco. Então ele é um pouco mais turbinado. Vai um pouco de rum também. Então, Vamos então, partir olha para que textura muito boa. vamos partir para a Aninha não tá criminalidade, comendo então. Não, esse eu Esse vou. come? Vamos Dá ver. licença então. tem Eu não posso comer o outro hoje. Ó, o interessante desse pão é que você pode escolher vários tipos de vinho para harmonizar com ele. Você pode escolher um Riesling alemão que tenha um pouco mais de doçura, que aí você vai fazer uma harmonização por regionalidade. Você pode escolher um Late Harvest, né, um colheita tardia, né, para fazer essa harmonização, um espumante moscatel. Pode brincar aí com um licor. Pode trazer um licor também, um vinho do Porto Branco, que as pessoas raramente consomem e que vai ficar perfeito com esse vinho. Para mim, é o melhor pão do mundo. Aqui para mim, os dois elementos que mais me conquistam aqui, da característica do vinho, do dulçor, mas da canela. Tem um toquinho. Um toquezinho de canela, essa especiada, né, com a acidez, né, também dá um elemento... As nozes também, né, É. que ele utilizou. Você falou, Edson, é a maçã, as nozes. Gente, tá todo mundo de boca Todo cheia. mundo comendo. Hoje é permitido. Olha aqui. Eu quero encomendar qual telefone que eu ligo. Anota, Rodrigo. O Rodrigo também está de boca cheia hoje. 019 98205 98205 7101. 7101. Rodrigo Dreia, anotou? Então, repita. 019 98205
7101. Também pode pedir direto pelo Instagram, tem o link ali, o link na bio, onde a pessoa tem acesso direto também, se quiser. Mas qual é? Arroba Trigum. Trigum, Trigum. Trigum. Então, repita então. Arroba Trigum, Trigum. Muito bem. Ana Paula, e se eu quiser experimentar esse fato a mano ou quiser comprar, como é que eu faço? Nos busque nas redes sociais, né? Pode ser tanto no Vinho no Trem, quanto no Brasil na Taça. Ou posso deixar o telefone também. Pode falar o telefone. Do Baco Brasil, que aí nós temos não só o Fato a Mano, mas vários outros vinhos nacionais. 019. O Baco Brasil é especialista em vinhos nacionais. É 19 9678 3700. Esse telefone é o seu mesmo. Isso, fala direto comigo. Então fala direto com você, qualquer vinho. E para a gente ter o catálogo, conhecer os demais vinhos, aí é na rede social ou no mesmo número você nos envia. Você vê que Perfeito. Na fila do pão não sou ninguém, mas tenho amigos excepcionais. Olha, essa é a grande virtude nossa. Fazer amigos do vinho, amigos da mesa, amigos da comida e amigos de espírito, né? Porque quando a gente pretende levar o conhecimento das coisas boas da vida, que não precisa de muita coisa para ser feliz, né? As coisas mais simples, pode ser sofisticada, afinal de contas, todo mundo gosta do bom, do melhor, do belo, né? Do ético. Então eu gostaria aqui, com dor no coração, viu, Manu, encerrar o programa. Espero que você tenha porque já gostado passamos da edição. a hora. Adorei. Eu não pude falar muito hoje porque estava muito ocupado. O Rodrigo também não pôde falar muito porque ele está muito ocupado. O nosso diretor saiu correndo de medo, né, de sair fora de forma, mas eu gostaria agora de encerrar o programa ouvindo vocês, as despedidas e considerações finais. Agora, invertendo, né? Eriksen, a palavra é sua. Vamos lá, queria agradecer ao convite aqui, Jesus. Tamo junto. Convite Manu também aí, meu grande amigo Manu de longa data, muitas histórias. A Ana também, longas, a gente estava relembrando muitas coisas, né? Agradecer porque várias feiras. Várias feiras, mas é sempre muito gostoso assim reunir, e são raros momentos, né, que a gente tem. Então, literalmente a gente fica muito presente para curtir. Espero que todos tenham gostado e espero retornar outras vezes, que o papo, assim como o vinho, é infinito, tem tanta coisa bacana. E agradecer mais uma vez aí a todos aí. Ana Paula. Também agradeço o convite, peço desculpas, gente, eu sou totalmente desajeitada para falar assim. E agradeço o convite, espero poder voltar mais vezes também. Foi muito gostoso. Com certeza. Eu fico meio, como que eu vou dizer, ansiosa com essas coisas, porque eu não tenho costume de falar em público. Tanto que todo mundo ri, né? Que, não, mas você faz um evento com o Emerson, faço. Mas eu nunca te vi. Eu falo, não precisa. Mas foi muito gostoso, foi bom estar aqui com vocês. O Manu, fazia bastante tempo que eu não encontrava. O Eriksen, acho que eu vejo até um pouco mais que o Manu, mas muito bom estar aqui. Jesus, foi bom te conhecer em vida. Meu pai dizia que nessa vida ninguém conhece ninguém, todo mundo se reencontra, né? Justamente. Mas é exatamente, a casa do Correio Popular é a casa da mensagem, é a casa do povo, e esteja sempre à vontade para a hora que quiser ver o Manu, quiser participar do programa, você, Eriksen, e peço a vocês darem uma olhadinha nos programas anteriores e vocês encontrarão pessoas para convidar para evento. A questão de queijo de ovelha, aqui já tem o terroir do Pico das Cabras, já tem o Aldo lá da Salumeria, Amaros, tem também a chefe Dinéia, tem também outros participantes aí, que eu não lembro todos, assim, agora de bate-pronto, mas convidem, porque
a ideia nossa é realmente trazer a Campinas a rota do vinho, sabendo que qualquer local onde haja qualidade, onde haja produto com segurança alimentar, com qualidade, que nos trará um pouco de prazer, dos pequenos prazeres da vida, será sempre noticiado, né, Manu? E espero que você abra aqui o Correio Popular para a gente e também nos coloca aí com essa surpresa que eu gostaria que você, não sei se pode contar ou não, o que você pretende fazer daqui para frente depois de uma ceia dessa. O que a gente está planejando agora é retomar uma sessão sobre enogastronomia no jornal. Uma coisa que foi descontinuada, como se diz atualmente, ao longo do tempo, mas a gente entende, eu especialmente entendo, que esse é um tema muito importante e que atinge um público muito grande. Faz falta, né? Faz falta. Então é um público grande que vai desde o jovem até os 60 a mais, 80 a mais, aquele que gosta de vinho, aquele que gosta de cerveja, aquele que gosta de drink, o que gosta de boa mesa. E vai aqui uma crítica embutida, porque eu acho que nesse setor está faltando informação qualificada. Que a gente vê nas redes sociais com influências que não sabem exatamente de nada do que está falando, que passam informações equivocadas, às vezes informações perigosas em relação à questão da gastronomia, e eu fico embasbacado sabendo, muitas vezes, que marcas importantes vinculam a sua imagem a esse tipo de comportamento. Eu acho que a gente precisa ter um canal de comunicação qualificada para que o leitor, para que o telespectador receba de fato informações que possam ajudá-lo a tomar boas decisões. Isso em todos os campos, também no campo da gastronomia, no campo da enogastronomia. Então, é o que a gente está pensando para proximamente lançar alguma coisa nesse sentido. E aí, claro, espero contar com o apoio e a participação de todos os amigos. Tamo junto, Manu. Boa noite, Manu. Boa noite, Edson. Boa noite, Ana Paula. É sempre um prazer. E hoje, terminando o programa, sobre a perspicácia e controle técnico de Rodrigo Dreyer, de Boca Cheia. Terminamos o programa de hoje. Muito obrigado. Até semana que vem. Estaremos aqui com uma vinícola da Itália, né, que estará aqui no programa para a surpresa e alegria de todos. Muito boa noite. Mais um brinde. Viva! Parabéns, obrigado. Alô, Campinas! Tá no ar! Confere o som. Ajusta aí. Vem com a gente! No busão lotado.